Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha só, hoje tive que pegar um microfone de mão aqui para conseguir resolver problemas de áudio, mas o bom é que está tudo funcionando, gente. E hoje a gente tem uma live super especial, todo mundo ouvindo bem, assistindo tranquilo aí. Muito obrigada a presença de vocês. Vamos falar de reforma tributária, um tema tão importante, tão relevante para toda a sociedade e principalmente para o protagonismo da classe contábil. Então, conosco hoje aqui o presidente da FENACON, Sérgio Aprobato Machado Júnior, Reinaldo Lima Júnior, presidente do SESCOM São Paulo, e a Vanessa Canado, que é assessora direta, assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. Todos sejam muito bem-vindos aqui ao Contabilidade na TV. Pessoal, eu quero começar, então, só explicando para vocês. A gente não vai fazer tanta apresentação, porque a Vanessa vai ficar só meia hora aqui com a gente. Então, vamos partir para as perguntas, tá? Então, presidente Sérgio, pode iniciar aí as suas perguntas para a Vanessa. Bom, primeiro, boa tarde a todos que nos assistem, né? É um prazer estar com vocês. Agradecer a Vanessa aqui a disponibilidade do tempo dela para poder debater um pouquinho conosco, né? Essa que é a volta da reforma tributária. Voltou de novo, né? E no momento de dificuldade, o país problema sério aí, econômico, problema sério da saúde e tudo mais. Mas eu acho que tem que se discutir sim, porque com certeza a tributação que nós temos hoje realmente ela é confusa, é uma parafernália mesmo, né? E fica muito difícil tocar a vida e resolver as questões empresariais do jeito que a coisa está na questão de tributos. Então, Vanessa, vamos lá. O governo sinalizou ano passado, já, quando o Tosses assumiu a Secretaria da Receita Federal, que ele iria fazer uma reforma já fatiada, que é chamada de fatiada, né? Isso, uma longa entrevista que ele fez no Estadão, e de fato o que está acontecendo é isso, né? Vocês soltaram agora, vocês estão chamando da primeira fase, a PL 3887, e fica aquela sensação de que, de fato, houve um aumento de carga tributária, né? Porque, apesar da gente representar o setor de serviço, eu não vou comentar especificamente do meu setor, né? Acho que é importante tentar tirar um pouco essa história de cima do setor de serviço. Acho que, no geral, né? No geral, a gente tem esse sentimento, né? A gente faz a contabilidade das empresas de todas as categorias econômicas, né? A gente conhece muito bem qual é o nosso público, né? Como é que funciona isso. E, para dar como exemplo, né? As empresas que estão hoje no lucro real, por exemplo, né? Que o módulo, o regime do PIS e COFINS é não cumulativo, né? Ele já se acredita nas fases anteriores, né? Tem todo o critério de creditamento, tudo mais, papapá. E, obviamente, eles pagam hoje, somando as alíquotas aí, 9,25, vão pagar 12, quer dizer, um aumento nominal na ordem de 29%. Né? É evidente que, e por isso que eu estou provocando essa questão, que dentro dessa lógica da CBS terão novos creditamentos. Mas será que esses novos creditamentos vão cumprir esse papel de suprir essa diferença de aumento de carga? Então, fica essa primeira pergunta para você poder já dar aí a sua explicação com relação a isso para os nossos ouvintes aí. E obrigado novamente, Vanessa, por estar conosco aqui. Obrigada, Sérgio, e ao Reinaldo, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa aí, chefiado pela Magda, conversando sobre um tema importante que é a reforma tributária. Eu acho bastante compreensível essa comparação do lucro presumido, que predominantemente tem mais empresas do setor de serviços, com o lucro real, nessa base de comparação que é de alíquota e créditos, né? Porque a bem da verdade é essa, não adianta a gente criticar, negar. O fato é que hoje você tem uma empresa no lucro real que paga 9,25 e já se apropria, ainda que não de tudo, mas já se apropria de créditos e vai pagar 12% com uma certa ampliação de créditos, e quem está no presumido, em geral, as empresas do setor de serviços, que estão pagando 3,65, vão pagar a mesma alíquota do lucro real de 12, e, claro que a gente não vai olhar quem tem a mesma estrutura das empresas de lucro real do ponto de vista de custo, mas olhando para quem tem uma estrutura de custos parecida com o setor de serviços,
olha os seus insumos e fala, olha, ainda que eu considere todos os meus insumos tributáveis creditáveis, isso não paga um aumento da alíquota de 3,65 para 12%. Essa é a perspectiva. Agora, eu acho que tem duas variáveis importantes que eu queria introduzir nesse debate para a gente tentar conversar de um outro modo, para a gente tentar entender que visualização de aumento de carga tributária é esse. Tem muito resíduo de tributo na cadeia anterior aos insumos adquiridos pelo setor de serviços e que, portanto, passam a serem tratados por fora dos preços e, portanto, você tem um certo barateamento desses insumos. Eu vou dar um exemplo de uma academia de ginástica, né, que é um exemplo que eu conversei recentemente com pessoas do setor, né, e eles diziam exatamente esse argumento, né, só que quando você olha a atividade deles, ela é uma atividade que tem vários outros serviços, né, como insumo, especialmente tecnologia. Ela tinha equipamentos que, portanto, tinha incidência também de PIS/COFINS, que para ela não era acreditável. Tem a questão das sessões ali de direito de uso dos espaços de lanchonetes, etc., que também pagam PIS/COFINS e não eram creditáveis. Então, a gente tem um certo resíduo de tributo que vem vindo lá de trás, que não é só aquele custo que vai te gerar de crédito, né? Tudo aquilo que vai deixar de ser custo tributário na cadeia toda, tende a beneficiar os que vêm para frente. Mas mais importante do que isso é a gente não olhar para trás, não olhar para quem veio antes da quantidade de crédito que eu tenho, mas tentar olhar para quem vem depois. Por quê? Porque quando eu forneço um serviço para a pessoa jurídica, o setor de serviços sai beneficiado nessa lógica, porque hoje ele embute no seu preço 3,65, que não é creditável para o próximo da cadeia, e vai passar a fazer seu preço sem tributo, né, porque o imposto é totalmente creditável para o próximo da cadeia. Então, essas são duas variáveis importantes no debate que a gente precisa começar a aprofundar. Ok. Reinaldo, Isso, agora eu gostaria de ouvir o presidente Reinaldo, gente. Então, eu já pergunto o seguinte para o pessoal que está assistindo, o áudio melhorou, está tudo certo? Né? Perfeito. Então tá bom. Presidente Reinaldo, pode fazer a pergunta. Muito boa tarde, Magda, boa tarde, Vanessa, presidente Sérgio. Muito obrigado pelo espaço que você nos deu aí, nos concedeu esse bate-papo super importante e interessante. Eu vou ser um pouco mais pontual com relação ao Simples Nacional, né? Antes de falar um pouco do Simples Nacional, gostaria só de lembrar, estamos falando muito do lucro presumido, né? Na verdade, o lucro presumido continua a existir, o regime cumulativo que vai terminar, né? Então, acho que isso é muito importante, porque o lucro presumido, a apuração do lucro presumido continua funcionando, que é a apuração do presunção do imposto de renda e contribuição social. Será? Vamos ver o que o governo vai fazer, né? Eu entendo que sim. Pode até ser uma questão, mas acho que ficar esclarecido. Agora, com relação eu vejo alguns aspectos positivos que foi anunciado, vocês vêm anunciando, o ministro Guedes também, o fim dos regimes especiais, os benefícios fiscais, etc., etc., né? E a gente vê que algumas exceções continuam, que nem Suframa, produtos in natura, Zona Franca de Manaus, e assim, o Simples Nacional, quando você faz, pelo que eu entendi do estudo da legislação, uma das discussões que a gente vinha falando, quando discutia então PEC 45, né, Vanessa, era do creditamento do PIS e COFINS, né, o creditamento do Simples Nacional. E isso foi acatado. Agora, para o entendimento do pessoal, só para a gente entender, esse crédito vai ser o crédito que está lá na tabela do anexo 3, por exemplo, vou dar um exemplo, uma empresa que fatura entre 180 e 360 mil e está no anexo 3, a alíquota dela é 8,21, né, geral, do Simples. E o crédito, ela só tem crédito da COFINS, é 1,42. É esse crédito que vai vir no projeto de lei de vocês, ou é um crédito presumido de 12%?
Não, é o crédito financeiro. Então, é o valor de PIS e COFINS, que agora o nome é CBS, que vai ser destacado na nota fiscal. Desculpa. Abre para favor. Daqui a pouco. Desculpa. É isso aí, Vanessa. Então, é o crédito live. A gente também é mãe. É o crédito financeiro, ou seja, a ideia é ter não cumulatividade. Então, o que foi pago a título de tributo pelo Simples Nacional não pode ser base para a tributação dos 12%, ou mesmo de outra, de eventualmente alguma outra alíquota. Então, a ideia é que o crédito financeiro, ele traga uma não cumulatividade, tanto para aquisições do Simples, como para aquisições de outras empresas, para ter uma igualdade competitiva. O crédito presumido, ele seria um crédito financeiro aliado a um subsídio, né? Seria, porque não foi pago aquele valor. Como o Simples Nacional já é um regime simplificado e beneficiado, até para fins de simplicidade, a gente entendeu que o crédito financeiro seria mais adequado do que um crédito presumido. Tá. Digamos que ele mantém mais a lógica da legislação geral do que as exceções que você bem colocou que foram extintas. Senão você vai criar outras complexidades desnecessárias. Né? Exatamente, perfeito, exatamente. Okay. Na verdade, o que eu percebo, eu achei que fosse um crédito presumido, sinceramente, olhando o projeto de lei, eu achei que daria incentivo a mais para as empresas comprarem até das empresas simplificadas, né? Na verdade, porque o que acontece? As empresas estão no Simples, que é a grande maioria das empresas, né? Quase 97% das empresas estão no Simples Nacional hoje. E essas empresas, todos os projetos que estão aparecendo, elas não aparecem, né? Não tem nada, falando, não vai se mexer com o Simples. Só que se a gente acabar com todos os tributos, né, de consumo, né? Estamos falando PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, tirar fora, enfim, para criar tal do CBS ou IBS, né, na outra ponta. Como é que fica o Simples Nacional? Porque até agora ninguém me respondeu. Já perguntei para tanta gente, perguntei para o Bernardo Api, perguntei para o Raul, para várias pessoas. O que vocês estão imaginando para o Simples, né? Está acontecendo, porque o Simples, na verdade, se tirar esses tributos, como é que fica? Vão criar um IVA simplificado? Vão criar uma alíquota diferenciada? Qual a ideia? Porque até agora, em nenhuma dessas, tanto o projeto de lei como nas PECs que estão lá correndo no Congresso Nacional, ninguém falou absolutamente nada. Então, qual a ideia com relação a essa questão do Simples? Como é que fica isso? Como é que vocês estão enxergando isso? Sérgio, a gente tem visto os gastos tributários em geral, incluindo os Zona Franca e Simples, que são gastos tributários altos, serem muito atacados. Por outro lado, muitas defesas a esses regimes. E aí eu acho que vou tentar colocar a discussão em outro contexto. O regime do Simples, ele é absolutamente necessário hoje no Brasil, e eu não vejo como discutir essa renúncia fiscal do Simples antes que a gente racionalize o sistema tributário. Então, para mim, o regime do Simples, que é uma lógica parecida com a lógica dos demais países, é um regime em que o custo de pagar tributo e o custo de fiscalizar a empresa não pode ultrapassar o valor do tributo recolhido. Né? Então, essa é a lógica dos regimes simplificados. Não é necessariamente incentivar pequenos empreendedores, que podem ser incentivados de outra forma. Em Israel é muito comum incentivos no imposto de renda para investimentos em empresas de tecnologia, por exemplo, mas torná-la competitiva perante as demais empresas, já que ela tem uma capacidade menor de absorver custos de conformidade. Se a gente olha para o sistema tributário hoje, as pessoas falam, é um absurdo ter um limite de 4.800.000. Olha, se me trouxerem um estudo provando que a apuração do PIS/COFINS e a apuração do ICMS, eles não ultrapassam esse limiar, que a gente chama de threshold, né? Lá fora eles chamam desse limite, a gente pode até rediscutir o limite de 4.800.000. Agora, que empresa que fature isso consegue ficar
em conformidade com regras de CMS, SP, PIS/COFINS monofásico, etc. Né? Então, eu acho que essa discussão tem que ser um pouco mais concreta, né? Acho que a gente tem que deixar as ideologias de lado e torná-la mais concreta. E nesse sentido, eu acho que nada pode ser discutido sobre extinção ou não do Simples Nacional até que a gente implemente um IVA e que, de fato, ele se mostre simples. Se, de fato, ele for simples, o custo dele vai ser muito baixo e, portanto, as próprias empresas vão ver benefícios em migrar, não do Simples, mas migrar naquele tributo específico para apurar no sistema de débito e crédito. Hoje, eu acho impossível, né? Então, eu vejo o tema do Simples Nacional como um tema secundário em relação ao sistema atual. A gente primeiro precisa reformar o sistema atual para depois discutir qual vai ser o papel do Simples no sistema tributário. Que tipo de incentivo que a gente quer manter para além dessa questão de equidade, que é a característica principal dos regimes simplificados. Entendi, mas ele está, na verdade, nesse contexto, né? Porque, volto a falar, a maioria das empresas, né, a realidade das empresas brasileiras, infelizmente, é essa, é um faturamento pequeno, né? São empresas pequenas. Essa é a realidade do mercado brasileiro, né? Um número enorme de empresas, todas pequenas, e elas estão dentro desse contexto, na verdade. Se a gente tirar fora os tributos que estão de consumo, o que vai sobrar para fazer a tabela do Simples hoje, por exemplo, né? Então, nesse sentido que eu percebo muito as empresas que estão no Simples, clientes, enfim, e de outros setores também, estão preocupados, falam, mas como é que vai ficar a nossa... Então, ninguém fala do Simples, fala que não vai acontecer nada com o Simples, mas se tirar todos esses tributos, como é que fica isso? Vai se criar uma tabela diferenciada, uma alíquota única, enfim, é uma questão que a gente, na verdade, não precisa me responder agora, até porque não é essa a questão, mas é justamente trazer essa reflexão, esse debate é importante, né? Na verdade, não dá para você segregar, vamos fazer primeiro a implantação do IVA agora, do CBS, bacana, tal, sem esquecer um pouco simples. Na hora que isso estiver num ritmo acelerado, legal, a gente faz, não dá, porque a maioria está nesse sistema simplificado. Essa que é a realidade das empresas do país. Então, a gente tem que ter, enfim, essa visão e esse cuidado com esse tipo de empresa, né? Então, por isso a reflexão. Acho que dentro dessa reflexão do presidente Sérgio, acho que o Simples Nacional, apesar dele ser uma exceção, a grande maioria das empresas estão nela, né? Acho que a grande maioria das empresas, né? Isso preocupa muito, né? Que são empresas pequenas, como você disse, Vanessa, o custo da conformidade para elas, esse regime, às vezes, se você fazer uma análise mais profunda, detalhada, você percebe que, às vezes, não é vantagem estar no Simples, exceto às vezes, pelo benefício da folha de pagamento, né? Da desoneração da folha. Então, portanto, eu entendi seu ponto de vista no sentido, vamos melhorar o sistema para depois tratar o Simples. Isso ficou muito claro para mim. Considerando, agora mudando um pouquinho, a gente fez alguns cálculos aqui no Sescom São Paulo e estamos aprofundando, a gente, muito pontual, você sabe que a gente já discutiu algumas vezes todos os nossos cálculos de aumento de carga tributária, mas quando a gente considerou a alíquota do regime, a nova alíquota, né, calculado por fora, como está escrito no projeto de lei, essa alíquota cai para 10,19, mais ou menos, em média, né, e que é uma alíquota que é maior do que a do próprio regime não cumulativo de 9,25, né? Então, eu estou falando, se a gente fazer o cálculo por fora dos 12%, dá mais ou menos 10,19. E aí, a gente quer entender o porquê você trouxe vocês trouxeram todo esse sistema da cumulatividade, mesmo sendo 10,19, é uma grande diferença. Então, isso é para simplificar, por que não veio junto aí a desoneração da folha, que daria um equilíbrio, porque a desoneração ficou lá para a quarta etapa, quarta fase porque vocês vão regular isso aí para entender quanto é a arrecadação de fato, tirando os benefícios, é mais ou menos por aí o pensamento?
calibragem, sim. Então, a gente fez uma estimativa, publicou os critérios na semana passada, e, claro, agora o ministro mesmo se comprometeu a rever caso a gente tenha críticas sobre essas premissas. Então, sim, é uma estimativa, e pode ser que a gente arrecade mais, pode ser que a gente arrecade menos com 12, que é uma alíquota de equilíbrio calculada não só para repor essa arrecadação por dentro, mas também para compensar o crédito financeiro e para manter os regimes especiais como o Simples, Zona Franca, os produtos in natura e etc. A questão da desoneração da folha, estava até conversando agora há pouco numa reunião, não é que ela é a última fase, são etapas cuja cronologia, quem vai dar é um pouco a dinâmica dos players da política, né? Tá. Então, não adianta nada a gente se organizar para montar uma agenda de trabalho, quando, na verdade, os temas surgem por demanda da imprensa, por demanda dos setores, por demanda da sociedade. Então, a gente tem essa agenda e, no momento adequado, deve colocá-la para discussão. Não é necessariamente uma coisa que vai ficar para depois, é uma coisa só que ainda não foi apresentada porque está sendo costurada, né, com os vários players que estão envolvidos, especialmente nesse tema da desoneração da folha. Porque até, só para complementar, por conta dessa discussão que está nas 17 categorias que querem prorrogar a desoneração. Uhum. Se você trabalha a desoneração no contexto geral, você tem um impacto positivo, né, favorável para o próprio governo, entendo eu, né? Então, você trazer junto ou próximo com a mudança do CBS, eu acho que viabiliza e chega a um fator positivo aí para vocês trabalharem. Talvez essa regulação que esteja com dificuldade. Vanessa, você não acha que de repente até o projeto ele já deveria conter todas as fases específicas já nesse mesmo projeto para não passar por várias votações, várias aprovações? A gente pensou muito sobre isso, é muito difícil chegar a uma decisão correta, digamos assim, mas veja quantas variáveis e quantos detalhes são importantes em cada uma das discussões. O nosso receio era que a gente fizesse uma reforma tributária que virasse um Frankenstein, exatamente pela falta de tempo e de condições de discutir os detalhes de cada uma das reformas, né? Então, a gente está discutindo a CBS de uma maneira muito detalhada e profunda, exatamente porque a gente não está discutindo agora dividendo, outros tributos para compensar folha, etc. Não que isso não possa acontecer, mas especialmente na renda e no patrimônio, são detalhes que precisam ser discutidos com profundidade, e aí esse debate ia ficar mais superficial. Na verdade, o que a gente percebe é isso, né? O aspecto... O presidente Reinaldo deu uma travada aí. Vamos lá, se falam em reforma tributária, só tratam... Isso, só de consumo. Deu travada? Está me escutando? Agora... Mas eu ouvi. Ok, só de consumo. Filho, está indo? Tá. Então, na verdade, a proposta do governo é realmente uma reforma tributária ampla, né? Vai atacar a renda, vai atacar também, não é só consumo, né? Agora, existem projetos também que estão andando lá no Congresso Nacional sobre renda, especialmente de patrimônio, né? E nos preocupa bastante, porque os que estão lá, tem dois especialmente que estão no Senado, né? Que o Jorge Cajuru é um dos relatores, e o outro se não me engano, não lembro o nome dele agora, mas enfim, são projetos que trazem, vamos dizer, um conceito interessante, transição por 5 anos, né, ambas as propostas, né, em que você vai, nesse período, tirando a tributação da empresa e jogando para a pessoa física, enfim, vai fazendo essa passada, e nesse particular, eu até achei bem interessante. Agora, o que a gente percebe, especialmente, é a questão da tabela do imposto de renda da pessoa física, que ela realmente está dando uma mudada violenta. Isso a gente tem escutado, inclusive, de pessoas do governo, né, comentando, veja bem, a gente paga muito, a gente tem que realmente aumentar um pouco a isenção e aumentar a carga para as pessoas pagarem mais, quem tem mais dinheiro mais. Só que os projetos que estão lá a tabela atual começa em 7,5, termina em 27,5, e a que se pretende colocar lá começa em 27,5 e acaba em 45%, né? Mas, e fora esse pequeno detalhe, na verdade, quando se fala em aumentar a isenção, a gente não pode nunca esquecer que nos últimos 24 anos a tabela de imposto de renda nunca foi atualizada, né?
que é uma tributação indireta de renda, né, evidente, e que o próprio Sindifisco trouxe esse valor da correção. Se fosse ter que aplicar essa correção, seria quase 105%, 113 alguma coisa. Então, e o valor de hoje, de 1.900, seria 3 e pouco, 3,5, 3.800, enfim, mais ou menos isso, né? Então, eu não sei se a proposta do governo, evidente, não dá para a gente conversar ainda, porque ainda não apresentaram a proposta, mas pelo que eu li, e tenho lido, né, do pensamento, especialmente da Receita Federal, da Secretaria da Receita Federal, vai mais ou menos nessa linha, né, de aumentar a tributação da física, né, que parece que vem com uma carga bastante representativa, né? Eles querem limitar, inclusive, os gastos com imposto de renda da pessoa física, gastos da saúde, nos mesmos moldes que é da educação, por exemplo, né, botar valor, enfim, não sei se é essa a lógica, mas porque a gente tem que fazer esse cálculo no conjunto da obra, né, não só no consumo, tem que ver o consumo, tem que ver o imposto sobre a renda, o imposto do patrimônio, tem que ver o geral, quanto de carga tributária, tanto os contribuintes, tanto o pessoal físico ou jurídica, vão ter que suportar nos próximos anos, né, porque a gente vai fazer essa reforma agora para vingar para os próximos anos, se Deus quiser, né? Dar uma estabilizada na economia e a gente consegue trabalhar com esse mundo no futuro. Então, fica essa dúvida e essa preocupação, uma preocupação real que nós temos, porque as propostas que estão encaminhadas lá, o aumento de carga é bastante significativo. Eu acho que o governo está... desculpa, pode complementar, Renato. Não, desculpa. Não, eu ia fazer um complemento, mas já depois eu me manifesto. Eu acho que esses projetos do Congresso, de fato, eles olham o problema de forma muito estática e isolada, né? Como você bem colocou, são muitas variáveis para serem compostas. Eu posso revisar as deduções e aumentar, e diminuir a alíquota, eu posso revisar deduções e aumentar a alíquota para tentar uma maior progressividade, eu posso corrigir a tabela pela inflação, que implicaria no limite de isenção de quase o dobro, e tem aquela acho que por detrás de tudo isso, uma discussão entre se as pessoas de alta renda pagam ou não imposto no Brasil, né? E aí eu tenho um grupo de pessoas que dizem que as pessoas mais ricas não pagam imposto, e de outro lado, algumas pessoas dizem, e aí, portanto, querem uma tabela progressiva com alíquotas maiores, e de outro lado eu tenho, como você colocou, o Sindifisco pedindo uma correção da tabela, né? O que implicaria numa faixa de isenção menor, numa alíquota efetiva menor. Eu acho que essa é uma discussão realmente muito parcial. Por quê? Porque, primeiro, que hoje a gente tem o fenômeno da pejotização, que distorce completamente essa questão da tabela progressiva, né? Aumentar a alíquota da tabela progressiva, rever deduções, pode ser uma agenda que a gente venha a implementar. Claro que já está tudo estudado, mas ainda nada definido. Agora, a gente não pode esquecer que o principal problema do Brasil hoje é essa categorização das rendas, né? Não é necessariamente... E aí vem a demanda do Sindifisco, que são os funcionários públicos que mais pagam imposto de renda de fonte. Então, eu acho que tem essa... a gente tem que olhar o pagamento do imposto de renda para além da tabela progressiva e das suas faixas e alíquotas. A gente tem que olhar, a gente tem que mirar em que as pessoas que paguem a mesma renda, aliás, as pessoas que recebam a mesma renda paguem o mesmo imposto, esse é o princípio, e quem ganhe mais pague um pouco mais. Como a gente vai chegar nisso, se é por meio de dedução, de mais alíquota, menos alíquota, eu acho que aí há vários cenários possíveis de serem desenhados de acordo com os desejos da política e do Ministério. Vanessa, quando a gente fala ISS e ICMS, por que não entram já nessa etapa? Né? Que eu acho que é onde a gente tem o maior gargalo. Até complementando essa pergunta, acho que se me permite, foi um grande avanço, acho que o conceito da tributação por fora, né? Porque exclui da base de cálculo o ICMS, o ISS, o próprio CBS, né? Acho que foi um excelente avanço, até chegamos àquela alíquota do 12, chega a 10, enfim. Mas, porém, como a reforma está sendo fatiada, mesmo essa primeira etapa, a legislação do ISS e do ICMS não está sendo alterada. Como é que vai separar para administrar? Como é que vai ser administrado isso, Vanessa? Vocês têm isso já vislumbrado? Como é que vai ser construído isso? Ou como é que vai solucionar esse problema?
a questão do ICMS e do ISS já está sendo discutida nas duas PECs. Então, a ideia do governo não era trazer uma terceira PEC, incluindo também o ICMS e o ISS, situação em que a gente teria 3 textos aí para harmonizar. Então, a ideia do governo federal é contribuir mais no curto prazo para a adoção de um IVA em nível federal. E aí, com essa experiência, que a gente espera que seja muito bem sucedida, trazer os estados e os municípios para essa reforma no momento posterior, sabendo das limitações das discussões que as discussões federativas colocam nesse debate. Mas me parece que são, tenho certeza que são 2 iniciativas complementares. A CBS, no modelo de um IVA para substituir o PIS/COFINS, é completamente compatível com uma discussão mais ampla, que é substituir todos esses tributos por um IVA nacional, que foi uma iniciativa que começou no Congresso e que agora ganhou muita força com a entrada do Poder Executivo nessa discussão. Okay. Perfeito. Eu acredito que é isso mesmo, né? Até porque a grande discussão, pelo menos no meu entendimento, é divisão de poderes, né? Quem vai tomar conta do cofrinho, quem vai tomar conta das decisões legislativas e vai ter autonomia a isso, né? Acho que isso que emperrou um pouquinho, na minha opinião, essa discussão una, né? Ou seja, um único IVA, né? Do tal do IBS, né? Que é a proposta das PECs que estão ali no Congresso Nacional, né? Por isso o governo inteligentemente fez essa divisão, né? Inclusive escutei o Paulo Guedes falando que isso é um país federativo, cada um trata da sua vida, a gente vai fazer o trabalho da União. Essa reunião que vai acontecer amanhã. O presidente Sérgio está bem ruim agora. Não fazem. E é uma preocupação dos estados e é uma preocupação também dos municípios. Então, eu acho que foi muito inteligente por parte do governo. Com isso, ele estimulou, de fato, agora os estados e municípios a quererem entrar nessa briga de uma forma diferente, né? Vamos agora discutir igualitariamente como é que a gente vai dividir os poderes, porque no fundo é isso, né? Briga de poder aí, né? Só atrapalha um pouco as coisas, mas é assim que as coisas acontecem, né? É assim, como a gente sabe, enfim, é muito custoso e difícil costurar os vários interesses numa democracia, mas a gente não tem nenhum outro regime que o substitua à altura. Então, acho que o nosso maior dever agora, e isso eu vejo vocês contribuindo de uma forma muito positiva, propondo esse debate, é a gente conversar para tentar colocar as opções, seus prós e contras na mesa, e realmente a escolha é uma escolha da sociedade, não é uma escolha minha, nem do ministro, nem do presidente da Câmara, né? É a discussão da representação do povo nos seus vários aspectos. É esse processo democrático, né, Vanessa? Nesse sentido, você falou um pouco da pejotização, né? No sentido dos créditos que as empresas vão gerar, não tem uma possibilidade de gerar mais pejotização por conta disso, por interesse, por facilitar, enfim, por estar no meio da cadeia. Não existe esse pensamento ou existe essa preocupação? Setor de serviço, você diz, né? Provavelmente, é verdade. A terceirização, né? Essa coisa de usar PJ ou não PF por causa do crédito. Quando a gente tinha esse sistema do PIS/COFINS, que o crédito era presumido, ou seja, você tomava crédito de 9,25, independentemente do quanto tinha sido pago, eu acho que até havia esse incentivo. Como agora o crédito é financeiro, com a CBS, então para ter o crédito de 12, você tem que pagar 12. Então, a decisão passa a ser neutra, né? Digamos que, do ponto de vista econômico, a decisão do empresário olha, custa 100 para eu internalizar esse serviço e custa 120 para eu contratar, então eu vou internalizar, né? Se ambos custarem 100, né, se o serviço feito internamente ou o serviço terceirizado forem o mesmo preço, a CBS passa a ser, como deve ser, neutra, porque internalizado não tem crédito porque não tem tributo e terceirizado tem crédito porque tem tributo. Com isto, a ideia da terceirização perde, na minha opinião, fora a questão trabalhista, que eu não estou entrando, mas ela perde um pouco desse estigma, que eu acho que é ruim. Na verdade, hoje o mundo é da especialização, então a questão de você terceirizar
torna o seu produto e o seu serviço muitas vezes mais... Tanto faz, né? Ser empregado, ser pessoa jurídica. Perfeito. Aí acaba esse mito também da pejotização, né? Lógico, eu também acho. Exatamente, é isso mesmo, Reinaldo. Legal. Vou fazer uma pergunta do público aqui, o Jorge Segete. Doutora Vanessa, voltando ao Simples, as empresas do Simples que comprarem com CBS, elas poderão se creditar na venda? Então, a questão das empresas do Simples tomarem crédito é uma limitação do próprio sistema, a gente não consegue mexer na CBS, né? Então, quem está optante pelo Simples Nacional tem uma contabilidade simplificada, não registra as notas fiscais de entrada, enfim, não tem a burocracia, digamos assim, da contabilidade de entrada e saída. Então, o regime do Simples, ele não permite que as empresas façam esse aproveitamento de crédito, né? Mas, por outro lado, a gente conseguiu colocar nas empresas que adquirem do Simples essa possibilidade. Então, a gente fez ali, por meio de lei ordinária, aquilo que era possível em relação às empresas do Simples. O Simples continua sendo uma opção. Ele é mais simples, sem o direito de crédito, e, eventualmente, com o direito de crédito, passaria a ser menos oneroso. É uma conta que de fato, tem que ser feita. Vanessa, tu pode ficar mais um pouquinho aqui com a gente? Como é que está teu tempo? Posso ficar mais 3 minutinhos. Então tá. Vamos então, presidente Sérgio, presidente Reinaldo, últimas perguntas aí para a Vanessa, depois a gente segue aqui e a gente segue comentando e trazendo mais informações a respeito da reforma tributária com o presidente Sérgio e o presidente Reinaldo. Bom, então, só para incrementar uma pergunta a mais com relação à lei, o projeto de lei, né? Vocês colocaram no Congresso. Vocês tinham uma série de sociedades, de atividades, que já tinham um regime diferenciado. Apesar de estar no lucro real, eles tinham um regime cumulativo, né? Uma relação até grande de empresas, e aqui no artigo 22 elas estão como isentas, não todas, mas um número menor dessas empresas. E a minha pergunta eu vi que tem um parágrafo segundo assim, dizendo que essa isenção, estão alocadas aqui em cima no artigo 22, né? Elas poderão ser usufruídas por prazo de 5 anos, ou seja, é dada a isenção por 5 anos e só, é isso? É essa a questão? E aí vale o quê? Para as empresas do setor de saúde, né? Cesta básica, enfim, prestação de serviços de transporte público, venda de imóvel residencial, enfim, é uma relaçãozinha até pequena em relação ao que a gente tem hoje na legislação da PIS e COFINS. Então, essa é a pergunta, para poder esclarecer, porque realmente eu fiquei nessa dúvida. Será que é isso mesmo? A questão do prazo dessas isenções, é isso? É isso, exatamente. Se eu não me engano, a redução e a isenção, né? Está mantido a obrigação do governo federal revisar e montar um plano de revisão dos benefícios fiscais ao longo dos próximos anos. Agora, essa questão de os prazos dos benefícios terem prazos de 5 anos, ela foi revista recentemente na LDO, né? Então, hoje a gente não tem mais essa obrigação, até onde eu me lembre. Eu lembro que era uma discussão que a gente teve durante a proposta, né, e até tinha essa preocupação, né, de ter que rever, e depois com a alteração da LDO, essa preocupação deixou de ser expressa, né, mas dentro do Ministério continua sempre implícita a ideia de que você tem que revisar esses sistemas de isenções para ver se eles estão funcionando adequadamente de tempos em tempos, menos do que 5 anos, inclusive. Perfeito. Só para... Eu não vou fazer pergunta, porque a Vanessa já está indo. Eu vou fazer uma consideração, independente de todos os pontos que têm que ser discutidos. Acho que o regime democrático favorece isso. A inteligência, o governo foi muito hábil no aspecto, primeiro, de não ser uma PEC e ela ser aderente às demais PECs, né? E hábil também, Vanessa, quando trouxe você para o governo, porque todas as críticas que a gente fazia à PEC 45, à PEC 110, todas não, mas algumas muito importantes, como creditamento do Simples Nacional, o prazo de transição de 10 anos, 5 anos, enfim, isso foi tudo revisto e analisado. E quero dar os parabéns para vocês nesse sentido, essa inteligência do governo de escutar todos os problemas que foram apontados e, de fato, considerá-los e revisá-los, e fazendo com que o projeto de lei 3.887
seja mais viável do que e aderente totalmente às aspectos que estão aí. Meus parabéns, viu, Vanessa? Vanessa, quero te agradecer. Obrigada. Muitíssimo obrigada por participar, se disponibilizar. Eu quero agradecer principalmente para o ex-presidente da FENACOM, Valdir Pietrobon, que fez essa conexão, conseguiu conectar a Vanessa conosco. Isso. Que querido aí, que nos ajuda ainda muito, né? E, enfim, Vanessa, muito obrigada pela tua disponibilidade. E eu queria que tu deixasse um recado, então, por parte do governo, para tranquilizar, não sei se é possível, né, as empresas com relação a essa proposta do governo da reforma tributária. Obrigada, Magda. Foi um prazer conversar aqui com o Sérgio, o Reinaldo, que eu já acompanho, a gente já acompanha esse tema há algum tempo, né, mais de um ano, Reinaldo, discutindo esse tema. Já apanhei bastante, né, mas ainda não desisti. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que o recado que eu gostaria de deixar é esse. Eu acho que o que está em jogo aqui é o nível de maturidade da nossa sociedade para colocar esse tema em debate e decidir sobre ele, né? Ninguém pode aqui impor as decisões finais, mas a gente tem que impulsionar o debate. Então, se não for a hora, não vai ser aprovada, né? E como foi a Previdência, na hora que tiver uma sociedade mais madura do ponto de vista de discussão, talvez ela venha. A gente entende que melhorou muito a discussão, como o próprio Reinaldo colocou, dos aspectos de proposta de reforma tributária. Então, eu espero que todos concordem e a gente consiga fazer essa aprovação. Muito obrigada pelo convite. Vanessa, só mais uma perguntinha. Quando é que a gente vai poder ver, quando é que vai ter essa votação? Como é que vai ser daqui para frente com relação a essa proposta? Essa aí você tem que fazer para o presidente Rodrigo Maia. Tá lá, o presidente tá lá na casa, né? Tá na mesa dele. Tá com eles agora a bola. Exatamente. A bola foi passando. Tá bom? Vanessa, obrigada. Eu queria só dar queria só dar minha mensagem para agradecer, viu, Vanessa? A gente teve alguns contatos diretos, mas indiretos. Eu tive mais com o Belal da Pico, o Nelson Machado. Legal. Né? Eu conheço bem eles. Eu também sou de São Paulo, fui presidente do SESCOM São Paulo. E estou na nossa federação, representa todos os sindicatos da nossa base. O SESCOM São Paulo é um deles. Agradecer, você vê quando a conversa é boa, o papo é bom, passa muito rápido. Eu fui muito verdade. Bom papo com você, uma pessoa assim, muito positiva, acho que gostei dessa conversa. E vamos debater mesmo, na verdade é essa. Quando surgir as outras fatias da proposta do governo, a gente vai estar discutindo com vocês de forma muito clara. E isso é muito bom. Eu vou deixar a Vanessa aí, porque senão ela não volta mais. E eu quero que ela volte para outras lives aqui com a gente, ajudar toda a classe contábil, porque dúvidas vão surgir, com certeza, né? Uma certeza que essas mudanças todas, elas precisam ser debatidas. Vanessa, muito obrigada. Se você quiser sair, já pode sair, tá? E a gente continua aqui debatendo com você que está aí nos acompanhando no chat. Então, a gente quer saber a opinião de vocês. Já tem muitos comentários aqui, né? E eu quero lembrar também que amanhã a gente tem Continuous às 17 horas aqui no YouTube do Contabilidade na TV. E nas quintas-feiras a gente tem Contabilidade delas e com elas às 16 horas, tá bom, gente? É isso aí. Meninos, vamos debater então? Vamos lá. Eu queria que vocês pontuassem agora aí. Ok, vamos lá, sem problema nenhum. Essas respostas aí foram boas, foram positivas, até que ponto? Então, eu acho que algumas sim, outras ela não respondeu direito. Aquela pergunta que eu fiz, você vê que eu coloquei de forma muito clara a questão primeiro. Eu quis tirar fora as empresas de serviço, né? Você vê que eu coloquei uma indústria, eu dou um exemplo de uma indústria no regime do lucro real, que é o regime não cumulativo, né? Ela tem muitos créditos, na verdade. Na verdade, o grosso dos créditos, ela já se faz, ela já se acredita, tanto em nota de serviço, que agrega a produção dele na indústria, a matéria-prima, enfim, é uma série de tópicos que ele pode estar agregando hoje, né? Então, o que vai agregar mais? Talvez despesa administrativa, alguma coisa no administrativo que você compre, enfim, alguma coisa almoxarifada que não esteja relacionada, enfim, não sei. Na minha opinião, é muito pouca coisa. O Reinaldo trouxe um dado, eu não fiz essa conta, não fiz esse cálculo, né? De 12 cai para 10 e pouco, mas 10 e pouco, Reinaldo, de 9,25 é um ponto percentual. Quanto representa? Mesmo assim. Né? Não, quanto representa um ponto percentual? Tem que fazer uma regra de 3 para ver, né? Em dinheiro, né?
Mas é muita coisa, quer dizer, um aumento de carga virar. Isso aí não adianta, a gente sabe que virar, né? Eu acho, se você me permite, Sérgio, acho que aumento de carga é que o único problema que eu vejo importante, acho que o debate é importantíssimo, é que eles poderiam equilibrar esse aumento de cargo com a desoneração da folha. E aí você começa a viabilizar porque eles estão assim, primeiro aumenta para saber qual é o tamanho não do aumento, mas quanto vai ser a arrecadação desse novo tributo, que na verdade está trocando, né, o conceito de como tributar é diferente, tudo diferente, para depois saber, bom, sobrou dinheiro. Mas, Reinaldo, então vamos ser claros. Hoje, PIS e COFINS, né? O STF decidiu a questão do ICMS, não está na base de cálculo. Evidentemente, está tendo vai ter o julgamento da COFINS, obviamente também vai ganhar. O presidente Sérgio está travando bastante. O conceito é exatamente o mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte, e o próprio imposto, né, o próprio PIS e COFINS na sua base. Então, na verdade, isso que ela está colocando com uma grande vantagem, tal, isso já vai estar no sistema. É verdade. 9,25 para quem está... Não é que a forma e o cálculo é diferente. Não é mesmo. Tá certo? Então, é aumento de carga. Agora, veja bem, eu acho que ela está trazendo algumas questões aqui que ela está tirando fora, por exemplo, uma série de atividades que são importantes. Educação infantil, por exemplo, né? Ensino fundamental, médio e superior, ela está tirando fora. Esse pessoal tinha um regime diferenciado. Mesmo quem está no lucro real, ele paga sobre o regime cumulativo. Cumulativo, exatamente. Ou está fora. Então, essa empresa vai sair de 3,65 para 12%. Essa é uma pancada violenta. Olha só. E você sabe que ninguém leva prejuízo, né? O imposto vai simplesmente ser repassado para o consumidor. Isso que vai ter impacto. Esse que é o detalhe que a gente quer entender. Como é que um dos deputados lá para discutir justamente isso? Ele começou a falar do setor de serviço, porque a gente está meio estigmatizado no setor de serviço, né? Vocês querem desoneração da folha, o setor de serviço aqui paga menos imposto, quer dizer, fica essa discussão, e não é bem verdade. Eu falei, bom, tudo bem, vamos lá. E aí ele começou a falar, eu falei, tudo bem, tá, mas o projeto estão falando, ele falou, não, precisa defender os mais pobres, então o pobre vai consumir menos, né? Por quê? Porque o IVA é imposto por valor agregado, ele que vai pagar na ponta, lá, o consumidor, o consumidor vai, se ele come uma carne um pouquinho melhor, vai comer carne de pescoço, ou não vai comer carne. Essa é que é a realidade. Eu falei assim para ele, mas ele ficou, meu pai, eu falei, mas essa é a realidade, a gente tem que ter esse critério e esse cuidado. Então, e tem que pensar realmente na conjuntura. Eu fiz questão de comentar com ela, obviamente ela já estudou os projetos de lei que estão lá de renda e de patrimônio, e deve estar fazendo coisa muito parecida, porque você lê o que o Tosses deu de entrevista no ano passado no Estadão, ele fala exatamente o que está acontecendo aqui, não muda nenhuma vírgula, e ele fala exatamente isso que eu comentei com ela, né? Eles estão aumentando sim a tabela progressiva do imposto de renda, chegando a alíquota máxima de 45%, que dá uma alíquota efetiva na base de 29%, de 26%. Olha só, hoje a nossa alíquota efetiva na base dos 27,5% bate 8,8%, vai quase 9%, podendo chegar de 8,8% a 26%. Olha o aumento de carga. Percebe? Na base. Evidentemente ele é progressivo, porque quanto maior o valor do rendimento, aí sim, você pode chegar inclusive aos 45% de carga mesmo, né? Mas é uma pancada violenta, e não tem um resguardo para isso, né? E tirando aquilo que hoje a pessoa física tem, no mínimo, a questão da saúde, que é absurdamente caro, especialmente para a classe média, que paga essa conta, vamos dizer assim, né? Saúde e educação, né? Saúde e educação. Exatamente. Mas a educação, a gente já está tomando assim, um peso nas costas muito grande, porque há muitos anos que a educação de desconto é ridículo, né? Tem escolas que o valor de desconto anual não equivale a uma mensalidade. Você sabe disso, né?
Então, esse que é o problema. E que eles querem fazer exatamente a mesma coisa com a saúde, né? Quer dizer, se o governo desse realmente saúde gratuita de qualidade, tudo bem. Educação, como foi no passado, tudo bem também. Mas não é o caso. Então, não acho muito justo esse tipo de situação, né? Lembrando que esse modelo, talvez o nome CBS seja novo, mas essa unificação, equalização das alíquotas com o fim... É antigo, né? É antigo, não é novidade. Na verdade, eles só criaram um contexto e administraram isso aí dentro de um novo nome para esse projeto, enfim. Mas acho que entendemos que vai ter um impacto muito pesado, principalmente para o consumidor dentro do que você está falando, seja serviço, seja aumento na escola, seja aumento na saúde, enfim. O impacto é para a sociedade toda, né? Quando sobe imposto, todo mundo, é uma avalanche. Né? Você como consumidor, vai sofrer impacto. A sociedade paga, não tem jeito. Ninguém vai ter. Eu não vou assumir esse aumento de carga. Não tem como assimilar isso. Você quebra a empresa. Mas eu acho tão importante a participação da Vanessa aqui hoje, principalmente porque até então a gente não tinha diálogo, talvez, com essas pessoas que fazem parte da política e que desenvolvem esses projetos, e ser ouvido já é muito importante, né? Vocês não acho que o ponto importante assim, é o que não estava acontecendo nas outras duas PECs, né, que é 45 a 110, a gente via muito isolado o Congresso discutindo entre eles. Né? E eu acho que agora a sociedade tomou consciência de que ela tem que participar e tem que discutir, né, através das entidades, através dos seus representantes. Isso é muito importante. E o governo está aberto, né, como eu disse até para ela, os pontos que a gente criticava dos projetos, né, ela é uma das autoras da PEC 45. Então, o próprio governo está entendendo e está ouvindo o que a gente está criticando e verificando se é possível e viável e está alterando. Isso foi muito importante. Aqui o pessoal complementando aqui no chat, o Nelson, tudo bem, Nelson? Nelson é presidente do SESCOM aqui de Blumenau. Presidente Sérgio, entendo ser necessário chamar TNI e CNC para pressionar nossos parlamentares. Porque é só unindo, né, para ficar pouco forte, né? É verdade, eles têm força política, né? Na verdade, a CNC criou uma comissão de estudo da reforma tributária, recentemente, tem uns 20 dias, mais ou menos, né? E eles me ligaram semana passada para me convidar a participar dessa comissão. Eu não conversei ainda com o vice-financeiro, que está coordenando, junto com o presidente, essa comissão, né? Mas, enfim, eu acho que realmente envolvê-los nessa história é importante, porque eles têm muita força política, na verdade, é isso, né? Divide o sistema S que continua firme e forte, hein? Nesse contexto todo, né? Presidente Sérgio Magno, eu acho que um ponto importante, já que está falando de SESCOM, Blumenau, né? Eu acho que assim é um momento super oportuno de nós, profissionais da contabilidade, trabalharmos fortemente, porque nós que promovemos essa integração fisco-contribuinte e esclarecer os nossos clientes da importância e do debate da reforma tributária como um todo, e a gente efetivamente participar, conversando entre nós, participando das entidades, conversando entre colegas da contabilidade, porque quanto mais a gente multiplicar e levar isso para os nossos clientes, melhor vai ser o debate e mais esclarecido vai ser. Porque hoje as pessoas estão muito perdidas, né? Não entendem o que está acontecendo às vezes e simplesmente isola o setor de serviço vai pagar a conta porque ele que paga menos imposto. Calma, não é bem assim. E aí sim o debate vai, né? E aí o debate vai esclarecer nesses pontos. Senão a gente fica à mercê das pessoas que não entendem. E nós entendemos que participamos de toda desse processo de tributação e nós temos que ser os detentores dessa discussão no sentido tributário mesmo. Protagonista, na verdade, a verdade é essa.
É isso mesmo. Não tenho dúvida. Porque mas a gente aí eu pergunto como ter esse protagonismo político, né, presidente Sérgio, presidente Reinaldo, com hoje a arrecadação que as entidades têm com relação a isso, porque esse contato todo político, essas reuniões e tudo mais, que precisa ser feito politicamente pela FENACOM ou pelos SESCONs, exige um financiamento, né? É por amor à camisa, viu, meu amor? Porque não tá fácil, não. Mas eu acho, veja bem, esse é o nosso papel, né? Especialmente claro. Do sindicato, da federação, essa questão institucional, né? De representatividade do meio empresarial. Então, a gente tem que... Como a gente conhece profundamente a legislação, conhece profundamente os setores da economia, né, o que eles sofrem com termos por aí, realmente é imperativo que se faça mudança. Então, ninguém é contra mudança. É importante que se faça assim, porque a tributação que a gente tem é complicadíssima, né? O custo da manutenção dessa parafernália tributária que temos aí é alta também. Então, para você, é importante mexer em tudo isso, né? Para que se faça uma mudança com critério. Você vê que ninguém fala nada, você vê aquela questão do Simples Nacional, mas ninguém fala ali a fundo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles não, na verdade, a sensação que eu tenho é que eles querem acabar com o Simples Nacional. Juro por Deus para vocês. Eu estou abrindo aqui a minha forma de enxergar as coisas. Estou achando que não faz sentido. Eles vão acabar com os 5 tributos que estão lá de consumo. Como é que você vai calcular? Qual vai ser a tabela do cidadão? Já podiam ter criado isso, né? Criar um critério e tal. Né? Então, eles não falam isso. Né? Então, inclusive, o crédito da nota emitida pela empresa do Simples já me deixou um pouco menos... Eu estava mais otimista, achando que o crédito ia ser um crédito presumido. Não vai ser, né? Vai ser um crédito financeiro. Então, na verdade, é ruim, porque a ideia deles, você percebe claramente, de alguma maneira, acabar com o sistema simplificado. É isso que vai acontecer. Né? Eles não estão com nenhuma... Por isso que a gente disse, né? Na verdade, existe um preconceito de que o Simples é um problema, né? É um benefício, mas não podemos esquecer que 97% das empresas desse país estão enquadradas no Simples, do regime simplificado. Então não dá para simplesmente acabar do dia para a noite, né? Quer dizer, você vê que eu insisti na questão e ela não falou com muita firmeza, porque, na verdade, talvez eles nem estejam discutindo isso, né? Essa que é a questão, né? Mas a gente tem que trazer esse tema, e tem que cutucar isso, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui, batendo nessa mesma tecla, do número de empresas. Essa é a fotografia do país. Na verdade, 90 e tantos % das empresas estão no sistema simplificado, porque tem esse faturamento de até 4.800. Quer dizer, essa é a faixa, na verdade, né? A maioria das empresas estão nessa faixa. Essa é que é a verdade. A gente precisa realmente ver como vai ficar isso, né? Não dá para simplesmente dizer, não vai alterar o Simples, é um regime especial. É um regime especial, perfeito. Mas como vai ficar isso? Né? Qual o critério que está se imaginando nessa mudança tributária geral? Como é que fica o Simples nisso? Ninguém fala nada. Então, isso é um problema que nos preocupa a todos, né? Eu acho que o papel aqui realmente nosso é de debater, de buscar a força política e trazer mais gente para a discussão, né? Quanto mais empresários da contabilidade, mais profissionais contábeis estiverem participando, mais forte fica esse debate, mais ele ecoa. Né? Enquanto... É verdade. Importante isso. Todos para o debate. Todas as nossas bases, né, no Brasil inteiro, né? Vamos falar agora da nossa base federativa, né, os sindicatos, os 38 sindicatos espalhados pelo Brasil, todos têm força política, todos têm representantes no Congresso Nacional, têm representantes fortes. Então, é importante que quem estiver assistindo, né, aliás, a gente está disseminando isso, disseminando essa aculturamento aos sindicatos, para que realmente eles levem isso na sua base, para que a gente forme um pensamento único, né, de força, para que a gente possa colaborar efetivamente com essa reforma. Essa que é a questão. A gente precisa ter esse protagonismo do sim, porque a gente entende como é que funciona isso na prática e o que vai acontecer lá na frente com as empresas, né? Então, a gente precisa ter um critério muito bem determinado para que a gente traga mais segurança
as empresas, né? Essa que é a questão, né? Meninos, vamos encerrar então nossa live aqui. Eu quero lembrar que amanhã tem Conte News às 17 horas, todas as quartas às 17 horas temos Conte News e todas as quintas às 16 horas temos Contabilidade Delas e Com Elas. Essas mulheres fantásticas aí, empresárias de contabilidade, é muito bom mesmo. Presidente Sérgio. Parabéns, Magda, viu? Estamos trabalhando. Parabéns pelo teu trabalho aí. É isso aí. Presidente Sérgio, quero lhe agradecer. Quer deixar uma mensagem final, então, aí para o pessoal? Sim, primeiro agradecer a você, Magna, por essa iniciativa, parabéns. Eu não sabia que o Petrobol tinha feito contato aqui com ela. Eu conheço todo mundo da turma lá do CECIP, viu? Mas, enfim, é legal ela ter feito o contato para poder trazer ele aqui para o nosso meio, para a gente poder debater. Foi bacana da parte dele. Agradecer o Reinaldo aqui, ele está muito envolvido nessas questões também da reforma tributária, já não é de hoje, desde o ano passado, muito afinco, importante isso, né? E até alguns outros sindicatos também, nossa base que também estão com esse envolvimento, isso também é importante trazer, para justamente a gente formar uma ideia una aqui, né? A gente possa trabalhar uma coisa assim, plena para todos, e volto a falar, a gente trabalha não para o interesse pessoal das empresas de contabilidade, a gente trabalha no interesse da sociedade, a gente trabalha para todos os setores da economia. Essa que é a verdade, porque são os nossos clientes, né? No final das contas, lá na ponta, nós atendemos clientes de todas as categorias econômicas e a gente sabe o sofrimento que é, a dificuldade que é lá na ponta, o que faz hoje na tributação de hoje, a complexidade que é e a insegurança jurídica que tem no seu dia a dia. Então, obrigado pela participação. Obrigado, Reinaldinho. Estamos juntos aí e vamos em frente. Gente, antes de dar a palavra para o presidente Reinaldo, só lembrando, não sai sem deixar like para a gente aí no vídeo, tá? Dá um like aí que é importante para a gente ficar com o canal cada vez mais forte. Presidente Reinaldo, pode deixar sua palavra final aí. Bom, primeiro, como a Magda disse, não deixa de dar o like e também visitar o nosso canal, nossos canais digitais do Sescom São Paulo. Está à disposição. Agradecer a Magda mais uma vez. Também temos que fazer o nosso marketing. Isso aí, faz um merchan. Da Fenacom também. Da Fenacom também. Mas, na verdade, agradecer a Magda. Presidente Sérgio, é sempre um prazer estar junto com você. A gente é sempre aprendendo e temos que realmente ampliar, multiplicar, sermos protagonistas dessa discussão da reforma tributária, provocar todas as entidades contábeis, os SESCOMs, os SESCAPs de todo o Brasil, para participarem do debate, a força política que tem em suas regiões, em suas bases, porque é importantíssimo o debate. E, como voluntários que somos aqui, nos dedicamos de coração para esse outros debates da nossa profissão, profissão que nos ajudou a chegar até aqui, uma profissão maravilhosa, e com certeza vai nos ajudar a construir um país melhor, seja com reformas estruturais, enfim, e como está sendo a tributária. Obrigado mais uma vez a todos e nos vemos aí em outras lives, que agora a gente está ficando muito craque em live. E já pegou uma intimidade, né? Tá mais fácil, né? Nada como a experiência. Tá tranquilo. É muito bom, né, gente? Muito bom ter esse contato direto com o público, essa facilidade toda que a tecnologia nos trouxe, né? Muito legal, muito bom ter todo mundo que ficou aqui conosco até agora. Nosso muito obrigada. Pessoal, amanhã Conte News, 17 horas, espero vocês, tá? Tchau, tchau.